Hey, bom dia, mulheres! Estamos no nosso 21º dia do desafio 36 dias para ler Mulheres que Correm com os Lobos. Já tô aqui com as minhas anotações, com as minhas impressões da página 308 até 318. Hoje são só 10 páginas, né? E aí, você já fez a leitura? Vai fazer depois? Coloca aí nos comentários pra gente trocar como que tá sendo esse desenvolvimento aí do desafio 36 dias para ler Mulheres que Correm com os Lobos. Bom, nós já estávamos falando aí da mulher foca, que ela perde a sua pele para um homem que quer que ela seja feliz com ele, mas ela abdica-se do seu próprio eu para construir uma família com ele. E isso a deixa com a pele ressecada, com os olhos turvos, e ela precisa resgatar essa pele de foca para que ela seja feliz, né? E o tópico de hoje vem falar do homem solitário. E o que é interessante é que ela já começa dizendo aí que os personagens serem homens ou mulher não tem muita importância, tá? Por quê? Porque essa história é contada de diversas formas que traz diferenças aí no sexo dos personagens. O que a gente tem que entender é que esse homem solitário que rouba a pele da foca representa o ego da nossa psique da mulher. Enquanto que essa pele de foca, que é o mais próprio da mulher, é a alma da mulher. Então, quando eu falar do homem, eu tô falando desse ego que há em todas as mulheres. E quando eu tô falando da pele de foca, eu tô falando da alma, daquilo que é mais próprio da mulher, tá? E a ideia é que a gente tire das mãos do homem, do ego, o controle da nossa vida e que nós passamos então a permitir que a alma assuma o comando, que a alma então nos guie, que a pele de foca nos guie na nossa vida. E é interessante que não é que a gente vai eliminar o ego, a gente não vai excluir o ego da nossa vida, não vai destruir ele e passar a função toda para a psique humana, não, para a psique feminina, não é isso. Vai submeter o ego ao interesse da alma, tá? E ela afirma na página 309, desde o instante em que nascemos, há dentro de nós um impulso selvagem que deseja que nossa alma conduza a nossa vida, pois o ego é limitado na sua capacidade de compreensão. E aí é esse movimento que ela quer fazer, dar à alma o controle da nossa vida. E ela diz, na psicologia junguiana, ela trata muito do Jung, né? O ego é frequentemente descrito como uma pequena ilha de consciência flutuando no mar do inconsciente. Já no folclore, ela diz, o ego é retratado como uma criatura de apetites, muitas vezes simbolizado por um animal ou um ser humano não muito brilhante, cercado de forças que são mistificantes aos seus olhos e sobre as quais ele procura conquistar o controle. Ou seja, o ego ele está interessado no quê? Na satisfação dos próprios desejos, enquanto a alma vai tentar se conectar com o que é mais profundo, com o que é mais próprio a nós mesmas. O ego não pode se conter, ele é o que é, ele é de alguma forma atraído pela luz. Assim, faminto pela alma, nosso próprio ego rouba a pele. Fique comigo, sussurra ele. Vou fazê-la feliz, isolando-a do seu eu profundo e dos seus ciclos de retorno ao lar da sua alma. Vou fazê-la muito, muito feliz. Palavras dela, né? E o ego, então, nos torna submissas. Por quê? Porque ele quer tomar o controle de nós mesmas. E aí a gente tem que relacionar a alma com o ego, e dessa relação entre alma e ego, entre mulher foca e o homem, vai surgir, né, o quê? Um filho espiritual, com a capacidade de conviver no mundo prático e no mundo selvagem e de traduzir de um para o outro. Uma vez nascida essa criança, uma vez que ela esteja desenvolvida e iniciada, ela volta à tona no mundo objetivo e o relacionamento com a alma é corrigido. Olha que interessante. Muito embora o homem solitário, o ego, não possa dominar para sempre, já que um dia ele precisará se submeter às exigências da alma pelo restante da vida da mulher, ao conviver com a mulher foca, com essa mulher alma, ele foi tocado pela grandeza e fica, portanto, encantado, enriquecido e humilhado, tudo ao mesmo tempo. Logo, é necessário também que a gente
deixe se relacionar o ego com a alma para que seja possível nascer esse filho espiritual. Entramos então no tópico a criança espiritual, que é a união aí desses opostos, da alma e do ego, que vai produzir algo de infinito valor, que é a criança espiritual. Essa criança espiritual é a criança milagrosa, que tem a capacidade de ouvir o chamado, ouvir a voz distante que avisa que chegou a hora de voltar para o próprio self. É a criança que dá à mãe foca a possibilidade de retornar para o que ela mesma é. Olha que interessante, né? Na história, né, da pele de foca, pele de alma, a mulher foca conta ao filho histórias sobre o que vive e seja debaixo d'água. Com suas histórias, ela instrui, forjando a criança nascida da sua união com o ego. Ela está formando a criança, ensinando-lhe o terreno e os costumes dos outros. A alma está preparando o filho selvagem da psique para algo muito importante. Qual que é esse algo muito importante? Dar a possibilidade que ela retome ao que é próprio dela mesma, né? E aí nós temos o tópico, o definhamento e a invalidez. Ela diz, a maioria das depressões, tédios e confusões errantes da mulher é causada por uma severa restrição da vida da alma, na qual a inovação, o impulso e a criatividade são proibidos ou limitados. A gente está tratando muito disso, né? Porque é isso que a gente faz, a gente se limita todas as vezes que a gente se abdica dessa mulher selvagem, tá? E a Clarice, ela até insere uma história, que é a história do terno, que é contada aí por um tio. O tio sempre conta histórias pra ela. E a história era que tinha um alfaiate, né? E um homem vai até o alfaiate e pede pra ele um terno, tá? Só que quando o homem veste o terno, ele percebe que o terno tá puxando para um lado, né? E aí o alfaiate diz, ora, não se preocupe com isso. Basta você puxar a ponta mais curta para baixo com a mão esquerda que ninguém jamais vai perceber nada, tá? E quando o cliente vai fazer isso, ele nota que a lapela do paletó estava com uma ponta enrolada em vez de estar rente, tá? E aí o alfaiate, isso aí? Não, isso não é nada não. É só você virar a cabeça um pouquinho e segurar a lapela com o seu queixo. O freguês obedece, né? E quando ele faz isso, parece que novamente a costura de entre as pernas estava meio curta. E aí parecia um pouco apertado ali. E aí o alfaiate, não, nem pensa nisso. Puxa o gancho para baixo com a mão direita e tudo vai ficar perfeito. E aí o homem, né, leva o paletó. No dia seguinte o homem veste esse terno. E aí ele tem que colocar a mão direita para um lado, a esquerda para o outro, o queixo para o outro, enfim, né. E ele vai mancando ali pelo parque. E aí 2 velhinhos jogavam na praça e um diz, meu Deus, veja aquele pobre aleijado, disse o primeiro velhinho. Aí o segundo, ele é bem aleijado mesmo, mas sabe o que eu queria saber? Onde que ele comprou esse terno tão elegante? Ela traz essa história para dizer o seguinte, a reação do segundo velho é uma reação cultural comum diante do quê? Da mulher que desenvolveu uma personalidade, né, impecável, mas que ela tá aleijada para manter essa personalidade, ou seja, que se abdica dos seus sonhos, de quem ela é, para dar conta de uma sociedade que impõe a elas costumes que elas não querem seguir, né? E aí a gente começa o quê? A definhar, caminhar torta, enfim, né? Quer seja a pele da alma que nos falte, quer seja a pele criada pela cultura que nos sirva, ficamos aleijadas quando fingimos que nada disso ocorre. Quando agimos assim, a vida se encolhe e o preço que pagamos é muito alto. Ela já até falou um pouquinho disso, né? No outro conto, ela disse que muitas vezes a gente se abdica dos nossos sapatinhos feitos às mãos para ter conforto. O conforto não é o problema, mas é o preço que a gente paga para ter o conforto que é o problema. Vocês lembram disso? Tá relacionado aqui também, né? O preço que a gente paga para se enquadrar na sociedade é que é o problema, né? E aí a gente tá produzindo mulheres ressecadas, mulheres que estão longe dos seus instintos, né? Isso é preocupante. E a gente entra no tópico ouvindo o chamado da mais velha, tá?
sempre há um chamado ali que nos faz retornar ao que é mais próprio de nós mesmos, né? Na história, a velha foca sai do seu próprio elemento para dar início ao chamado, né? A velha que chama o garotinho, é ela que inicia o chamado para que a psique selvagem domine aí a sua própria vontade e não fique à mercê do ego, tá? E ela fala novamente dos excessos, que os excessos vai aos poucos ressecando o nosso coração, nos fazendo nos esgotarmos, enfim, né? Sempre os excessos são ruins, porque vai nos distanciar do que nos deixa realmente feliz, tá? Nessa e em muitas outras histórias, vemos o personagem principal descobrir uma verdade assustadora ou recuperar um tesouro inestimável enquanto tateia no escuro. Para muitas mulheres de hoje, não é a perambulação nas trevas a própria cura da pele e da alma que é mais apavorante, mas sim é o mergulho na água, a verdadeira volta ao lar e especialmente a despedida em si que são mais terríveis. Embora as mulheres estejam voltando para dentro de si mesmas, tratando de vestir a pele de foca, fechando-a bem, e estejam prontas para partir, é difícil partir. É realmente difícil ceder, renunciar a tudo com que se esteve ocupada e simplesmente ir embora. O que é mais difícil então para as mulheres é deixar para trás aquilo tudo que ela já construiu, que parece ser muita coisa, parece que aquele emprego que você ficou 10 anos é muito, e aí a gente fica agarrada a ele e não quer mudar, né? Parece que aquele relacionamento de anos, se a gente abre mão dele, a gente vai se abdicar de tudo que a gente construiu. Só que o que a gente construiu? A gente construiu alguma coisa duradoura, alguma coisa que nos deixa feliz? Não, então abra mão e vá ser feliz, é isso que ela quer dizer, né? E aí eu deixo vocês aí com essas inquietações. Coloquem aí nos comentários se surgiu alguma dúvida, se você gostou de algum ponto que eu não tratei aqui, você quer que a gente fale mais um pouquinho, enfim, tá? Tô ansiosa pelos seus comentários. E até amanhã. Tchau, tchau!